Boa noite, irmãozinho, irmãzinha, moda foquinha, moda foca, moda focão. Como é que você tá? Tá bem? Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, mas antes deixa eu só deixar umas coisinhas aqui. Nós estamos fazendo o curso de clarividência e eu queria dizer que depois que eu comecei o curso, em que eu tô levando a sério, assim, o curso entre aspas, o estudo, mas o curso deixa de ser um estudo, né? A gente tá aprendendo com a gente mesmo. Mas com o nosso professor, no caso, é o Rodrigo Medeiros, de forma indireta, né? Ele não sabe, mas eu sou estudante que nem vocês. Nesse curso, eu tenho feito, inclusive com algumas situações técnicas todos os dias. E tenho saído do corpo todos os dias. Estive fora do corpo de novo essa noite. Então, tem sido, assim, experiências... Essa noite eu vou até contar o relatinho rapidinho. Tem uma hora que eu estava lúcido, né? Eu estava contando um lugar que eu passei por dentro o que acontece? Eu fiz algumas coisas, eu fiz um amparo. Eu não lembro perfeitamente do amparo, mas na hora que eu... Aí o que eu fiz? Eu fui para um lugar e fui contar como se fosse para a Cárita. Eu fui enganado pelo espírito. Não era a Cárita. O que acontece? Eu entrei no lugar para voltar para o corpo. Aí só que antes de voltar, a consciência começa a variar, né? Então, estava tipo a Cárita, um mosquiteiro, espírito inteligente, e a Cárita coberta. Então, eu não conseguia ver o rosto dela direito. Só que eu não questionei, eu estava tão empolgado para contar a experiência, assim, já perdendo uma parte da lucidez considerável do que eu tinha feito. E eu cheguei para ela e falei assim: olha, aconteceu assim, assim, eu estava fora do corpo, fiz um amparo. Aí agora eu vou voltar para o corpo, assim tal. Aí eu fui perdendo a consciência, entrei no mosquiteiro e abaixei o cão. Que não era ela. Eu falei, vem cá, meu amor, eu abracei o cão e recebi uma sugada natural, né? Isso faz parte, já estou acostumado. Eu queria avisar vocês que o ato de você estar tendo mais experiências, e minhas próprias experiências, ela tem assédio. Porque o assédio está acontecendo a todo momento, toda hora. Não é o ato de você ver que faz ele aumentar, o ato de você ver só faz você perceber que ele está acontecendo. É muito importante isso. Então, assim, estou fazendo técnica e estou ficando negativo. Você não está ficando negativo. Você está vendo o que está acontecendo, está percebendo. Mas tem um outro detalhe. Você vai ver os espíritos da sua casa, se às vezes acontece. Às vezes eles não vão gostar. Os caras estão agindo na covardia, velho. Quando você descobre que eles estão agindo na covardia, eles ficam mais bravos ainda, velho. Que interessante. Não é bravo. Eu falo, não, você não vai me ver. É como se assim, vou continuar agindo na covardia e você não pode saber que eu estou aqui. Aí quando você começa a saber, você pode ter uma ação contrária. Mas é o processo da mesma coisa na projeção astral. Você começa a sair do corpo, é a mesma coisa, tá lá. Faz parte da gente. Então eu estou tendo mais experiência, tá? E com elas também vem as experiências que são positivas e negativas. Mas o caso de hoje, voltando agora a isso, tá? Para não falar que eu só conto o relato do umbral, mas é porque 90% deles são assim, pelo menos no meu caso, eu não sou nenhum ser budista que nem está aqui voando aqui do meu lado, não sou nenhum Gautama, eu sou o Zé Kutama. E do meu jeito, as minhas saídas normalmente, até por estar por uma questão lógica, óbvia, no umbral, assim que você desconecta, você vai para lá. O que faz todo sentido. Se é para ser útil, vamos para esse lugar, né? Então aqui, apesar de isso que eu quero falar, 90% das minhas experiências serem normalmente em ambientes de necessidade, e eles são de seres sofridos, a porcentagem é assim, eu tenho muito mais experiências, obviamente, negativas. Quando eu digo negativa, é em ambientes sofridos, onde as pessoas estão meio loucas, onde os espíritos estão sofridos, as pessoas são assim, onde nós estamos. Eu fiz algumas, eu não vou lembrar de todas, tá? Mas eu fiz algumas relações aqui de experiências que são boas. Qual é o objetivo? Incentivar as pessoas a tentarem sair do corpo, entendendo que existem muitas coisas positivas o tempo inteiro, não só nas experiências. Aliás, uma enquete, não minta não. Na sua opinião, a gente aprende mais sofrendo, rindo. Não minta não. Olha, até no estudo do sistema nervoso, como Zé Ku, estudante de medicina, eu lhe digo, nosso cérebro aprende com intenções emocionais, com impacto emocional. Quanto maior o impacto emocional, maior o aprendizado. E há de se entender. É assim que funciona. Se você quiser aprender uma coisa, você tem que sentir aquela coisa.
É assim que você vai aprender. E normalmente a gente vai sofrer, pai velho. E é no sofrimento que ele processa melhor o conhecimento. Por isso que é tão difícil de sair de um processo sofrido. Então é para entender que os aprendizados da negatividade também são positivos, os aprendizados de espíritos. Mas eu vou contar experiências em que eu tive lugares positivos, com situações que só vão ser boas hoje, tá? E vai fazer parte disso, desses 10% aí, daqui, ou menos até, das experiências que normalmente acontecem. Às vezes que eu sou misturada, você vai num lugar alto e também, por exemplo, eu estava fazendo amparo, de repente sou assediado, é assim, normalmente é assim, tá? Mas tem experiência que começa e termina legal. Eu vou começar contando uma experiência que eu tive na 7ª dimensão astral. Eu vou contar as duas mais intensas experiências que eu tive, uma no corpo, uma fora do corpo. E isso vale a pena de ouvir, isso incentiva. Eu não me lembro como, em que situação, isso faz bastante tempo. Eu me vi voando num ambiente, era tipo Maranhão, sabe as dunas de Maranhão lá? Um lugar assim, lindo, tinha umas coisas meio futurísticas, ao mesmo tempo tudo meio natural, fora do corpo, voando, voava com liberdade, tinha mais 2 espíritos comigo, que eles eram tipo amigos. Cara, eu dava pirueta assim, que eu empurrava o pé assim no ar, e saia tipo uma turbina dos meus pés, assim, que fazia... Aí eu ficava o tempo todo assim, com os pés batendo no chão, assim, quando eu empurrava, quando eu dobrava os joelhos e esticava, eu pegava uma velocidade de um avião, a minha inteira, e o impacto que vinha no rosto, assim, era incrível. Até que eu desci próximo a uma água, parei assim numa felicidade, numa euforia, que chama de euforex, euforia, no forebs não, euforia extrafísica, e eu parei e falei, que lugar é esse? Que é isso que eu tô sentindo? Uma paz, velho. Uma intensidade de felicidade, de plenitude, de completude. Aquilo enchia meu peito assim, tanta manhã, que eu falei, que é isso que eu tô sentindo? Que lugar é esse? O cara que tava voando comigo era mentor, eu nem sabia, velho. Ele falou pra mim assim, você tá na 7ª dimensão. Aqui não chega nenhuma frequência negativa. Você ainda está, além de sentindo o que é seu, sentindo as variações do ambiente. Então, o que você está sentindo é seu, só que sem indução negativa, com as induções positivas daqui. Eu falei, não, eu não posso sentir isso não é meu. Ele falou, não, isso é seu. Ele falava. Então, assim, eu só senti... Eu não dá para explicar mais o que era aquilo. Cara, o ambiente era altamente feliz, super acolhedor em todos os aspectos que você imaginar. Não tinha eu nunca senti nada disso, nunca dá para explicar um negócio desse. Imagina a maior felicidade que você possa ter, não chega perto daquilo ali. Sem contar que qualquer vibração negativa não chega naquele ambiente. Ali só moram seres positivos e que fazem trabalho para a humanidade. Então você sai daquele lugar, além de altamente feliz, impactado, com vontade de fazer o bem. Vontade de descer, falar, cara, eu vou lá e vou voltar, vai acontecer, às vezes você tá tão feliz fora do corpo, e uma das vezes foi essa, que fala, nossa, eu preciso avisar as pessoas que elas têm que sentir isso. Não sei se você já percebeu isso alguma vez. Mais ou menos assim, você vai só para você entender um pouquinho, porque é um pouquinho só. Você vai num lugar, ou tem uma vista linda, e você queria que alguém tivesse com você vendo aquela vista, e não você. Não adianta tirar uma foto de celular, não é a mesma coisa. Então você queria que tivesse com alguém que você gosta muito ali, alguém que, poxa, mais pessoa, eu queria que outra pessoa visse isso. Então, a sensação que eu tenho chega a ser desesperador de uma forma positiva, não negativa. A ansiedade que dá positiva de falar, eu vou voltar e preciso ajudar as pessoas a saírem do corpo, elas têm que ver isso. Isso é a sensação que eu sinto quando eu estou nesses lugares, tá? A outra sensação foi no corpo. Esta, eu não sei o que foi aquilo. Parece que entrou um ser divino, ou alguma coisa aconteceu, né? Deus entrou no quarto, alguma coisa aconteceu. E foi comprovado. Essa experiência foi comprovada, infelizmente eu não posso comprovar ela, porque teria que falar com a pessoa, mas ela foi comprovada. E na época eu acho que algumas pessoas já viram eu falar sobre isso. Foi assim, era um sábado de manhã, estava amanhecendo, e eu estava meio que em catalepsia, assim, meio, não ligava, assim, tá? Até que eu fui abrindo os olhos, no corpo, tá? Eu fui abrindo os olhos no corpo. Aí tinha uma persiana que ela estava
meio aberta, meio fechadinha, quase fechada, e o sol começou a nascer de manhã, bem na frente da persiana, e entrava, ela estava meio pro lado, entravam umas luzes que, na hora eu tive um tipo de clarividência, que parecia que entrava luz divina ali, assim, aquela luz que, diferente, assim, aí foi me dando um bem-estar, um bem-estar, um bem-estar, um bem-estar, uma paz que explodiu tão grande que eu senti tem outro relato que eu vou contar depois, eu vou começar dos melhores para os mais ou menos, que são bons também. Que eu nunca senti tamanha paz no corpo físico, durou uns 30 segundos, talvez 15, não sei. Mas foi tamanha a coisa que parecia que tinha entrado um ser de luz no ambiente, transmitido uma coisa que não dá para saber, porque não dá como sentir aquilo, eu não sei o que foi aquilo. Eu não sei se aquilo foi o sol, não sei se foi uma mistura de coisas, se foi uma energia que eu me conectei ao alto. Meu, não é. Porque eu não costumo sentir isso, a não ser que eu tenha em algum momento entrado nessa energia da 7ª dimensão de novo. Aí, uma pessoa na minha direita, que estava comigo nessa época, tá? Sentou, falou assim, impressionado, falou, eu estou sentindo o que você está sentindo, que coisa, e estou assim no estado de êxtase, sentiu o que eu sentia, por isso que eu acho que não foi o ambiente, eu senti alguma coisa, aquilo veio de dentro de mim, mas alguma coisa trouxe para mim aquilo, fosse um presente, sabe o que eu digo para vocês que existe uma coisa chamada potinho da montanha, de alguma coisa que, sei lá, que vem e aponta como se fosse uma coisa de luz mesmo. E, cara, vou te falar uma coisa. Se uma pessoa chega naquilo, eu senti aquilo por 15, 20 segundos, sei lá, aquilo não existe como, eu não tenho palavra para aquilo. Eu tô me arrepiando todo aqui quando eu falo isso. Aquilo é a paz no nível mais pleno que eu poderia dizer o que é paz. Só de você se aproximar de um ser com aquela energia, você estaria em êxtase. Tanto foi verdade que aquilo que, sei lá, seja lá o que foi que me presenteou com aquela sensação, para mostrar de fato o que é um espírito de luz, talvez, eu tive outra experiência sobre isso, foi transmitido ao redor. E sentiram. Então, aquela é a presença, eu digo, se tiver que trabalhar o resto da vida inteira para sentir mais 15 segundos daquilo, vale a pena. Porque não tem como sentir aquilo se você de alguma forma não está... Não tem como sentir. Aquilo ali é a verdadeira iluminação. Por isso que os seres de luz assim chegam perto de você, você sente essas coisas. Foi alguma coisa que bateu ali no meu quarto. Não é meu. Tá? Aquilo não me pertence. Não sinto aquilo. Mas aquilo quis me mostrar onde nós podemos chegar. Nisso chega uma experiência que foi uma das simulações de morte que eu tive. Como eu falo para vocês, eu tive diversas simulações de mortes pesadas. Contei algumas no último vídeo que aconteceu na quinta-feira. Disse na quinta-feira que gravaria esse vídeo hoje no domingo. Sexta tocaria, que sábado seria de clarividência, e hoje seria este. Eu tive simulação de suicídio por remédio, por enforcamento, por facada, por tiro, por um monte de coisa. Mas eu tive uma simulação de, não era meu, de como desencarna um espírito completista. Alguém que foi luz na encarnação. Alguém que fez o bem, mas fez mesmo. Que movimentou e se melhorou a seu próprio ser e tornou-se luz na vida de muitas pessoas. Era um completista. Completista é aquela pessoa que, tendo a sua programação existencial, ela completa a programação existencial. E não só. Ela movimenta muita energia em cima de outras pessoas. Cara, era assim, eu tinha desencarnado, foi um presente, velho, aquilo foi um presente. Mas eu estava simulando um ser que tinha desencarnado, tá? Eu tinha desencarnado, quando eu estou contando esses relatos, não há em nenhum aspecto aqui, quem me conhece, assim, nenhum tipo de ego, pelo contrário, a tendência é porque eu preciso contar. Eu tentar não falar essas coisas, mas preciso contar. E essa experiência não é minha, eu não estou falando isso para parecer humilde, ela foi uma simulação como outras tantas simulações de suicídio que eu passei, tá? Eu cheguei tinha desencarnado, e eu não, desde a hora da morte física não houve sofrimento, houve uma readaptação, e eu me vi no chão, era eu, assim, mas era uma sensação que alguém tinha passado, eu estava no chão, eu não conseguia levantar,
Aí, na minha direita, na diagonal, tinham 3 espíritos em pé, me olhando e sorrindo. Eram espíritos de grandes amigos de luz, assim, né? Daquela ser que estava ali. Só que aí, de repente, começou a sair Eles começaram a me olhar e começaram a ver as coisas que tinham sido feitas. E aí, de repente, começou a sair uma luz do peito, assim, e deu vergonha. Sabe quando você conta alguma coisa e dá vergonha? Porque você não quer que as pessoas saibam. É seu aquilo. E começou a dar vergonha. Então, uma mão no chão, a outra empurrava a luz para dentro do peito e não deixava sair. Aquilo que queria sair era muito forte, não dava para segurar. Aquilo queria sair, até que eles falaram, um deles falou, deixa sair. Aí tirou a mão. Quando eu tirei a mão, assim, aquele negócio, a forma espiritual sumiu, virou só uma luz. Por todos os lados, uma luz. Rapaz, quando isso aconteceu, na hora que aconteceu, foi a reação de todas as sensações que foram feitas. A iluminação, ela acontecia ali pela quantidade de pessoas que aquele ser tinha ajudado a iluminar. Então foi uma mistura de... É como se aquilo tivesse sido depositado paulatinamente e estava guardado. Na hora que despertou e que conseguiu encaixar, não dava mais para segurar. Era muita energia, era muita coisa. Então, a iluminação, pelo que eu entendi, aquela iluminação que estava... Não estou falando da iluminação, estou falando... Aquela iluminação que estava ali, ela só existia porque, além de uma questão de mudança consciencial, de melhora, havia uma preocupação em iluminar outras pessoas. E aquilo estava sendo feito. Então, foi uma transformação incrível. E aquilo motiva, porque essas duas experiências mostram, assim, esses lugares, como que existem lugares incríveis e sensações que não dão para a gente trazer em palavras, não dá para você medir assim, é incomensurável. Você tenta medir, não dá. Então, a gente tem muito sofrimento? Tem. Tem muita dificuldade? Tem. Mas cada uma delas aqui, ela faz parte de um contexto que, quando você consegue vencer, porque a maioria não consegue, velho. Primeiro que a maioria está vivendo questões kármicas, sofrimento. Alguns outros egoístas ou muito voltados à sua vida. Quando você se vê nesse meio, ou você vai ser um egoísta, ou você vai ser um sofrido, e você vai acabar olhando, se ninguém faz, por que eu vou fazer também? O despertar é quando você começa a perceber que cada um é um universo diferente, independente da massa que faz X ou Y, e que o despertar é a percepção de que existe alguma coisa a mais, você sente essa coisa a mais, e ela te move quase que de forma utópica, sozinha, você continua fazendo bem, mesmo que a maioria não faça, parece que você meio que anda sozinho num processo utópico, em ter uma força, e isso vai iluminando a pessoa aos poucos, no decorrer da vida, vai fazendo com que ela vá andando junto a situações bem fortes. É por isso que é importante repetir essas coisas, porque fica parecendo que é uma sensação. Ela não acontece só lá fora. Eu acredito que as pessoas no corpo, essas pessoas, elas já recebem alguma coisa, mas ela só é possível sentir quando você sai da zona de sofrimento, porque aqui há uma zona de sofrimento, então é até insensato, você não conseguiria iluminar-se totalmente no ambiente de muito sofrimento, de pessoas passando por questões kármicas, de pessoas... Então, isso também seria um desrespeito às pessoas aqui, a partir do princípio que a gente não deve chamar muita atenção no momento em que as pessoas estão muito sofridas. Mas quando chega num ambiente onde está livre de acesso, onde não tem acesso à negatividade, isso tende a explodir nessa pessoa e ser incontrolável. Por isso que, inclusive, no livro, um exemplozinho, no livro Iniciante na Viagem Astral, o Miramês, se você lembrar, ou alguns espíritos, ele some. De repente está ali, do nada o Miramês some. O que acontece? Ele não consegue segurar a faixa que ele entra. Então ele entra numa faixa tão sutil que ele some. Aí cadê o Miramês? Ele está aqui, é porque ele se sutilizou. Ele não faz aquilo porque ele quer. É incontrolável. Ele se utiliza porque ele, para alcançar as vibrações necessárias, ele entra em tal vibração que sai da faixa de visualização da maioria dos espíritos. Então por isso que vale a pena esse tipo de coisa. Eu vou começar a contar outros tantos relatos agora, tá? De vários tipos, sem nenhum tipo de... Esses 3 são, sem dúvida, os mais incríveis que eu já passei, tá?
uma experiência que eu tive há mais ou menos 1 ano e pouco. Eu estava na cidade, nem sabia que estava na dimensão, estava lá. Às vezes expande a consciência, é muito importante isso, tá? Que você não liga mais. Exemplo. Quando você está no corpo, você tem a visão de corpo, físico, instintiva. O cérebro limita a sua percepção e para você tudo é interessante. Ou até distante. Às vezes, quando você se afasta dele, eventualmente acontece uma expansão consciencial. E essa expansão te aproxima da visão da liberdade antes de você nascer. Quer dizer, você se aproxima mais de você desencarnado com você encarnado. E quando isso acontece, não é que seja muito, mas quando isso acontece, você já não liga mais se vai lembrar ou não, até porque é a mesma coisa de você querer lembrar de uma... Imagine você no jardim da infância. Você estava na escolinha. De repente você vem aqui para o mundo de agora. Você sabe que a consciência da escolinha não faz muita diferença saber do trabalho que você vai ter agora. O mais importante é que ele consiga levar a vida dele lá na escolinha em paz. Se puder rememorar, ótimo. Mas se não puder, tá tudo certo. Então é exatamente essa rememoração, essa expansão de consciência que acontece na projeção, principalmente quando você está em dimensões altas. Isso aconteceu comigo nessa dimensão. Mas eu consegui lembrar de algumas partes. Aí eu estava nesse lugar conversando com esse cara que eu sabia quem era, eu conhecia o ambiente, agora eu não sei de nada, você não lembra nada. Então eu estava lá com ele, até que ele falou, deixa eu te mostrar um negócio. Nós saímos voando juntos, passamos por um lugar que parecia um dome, era uma barreira, não sei se era alguma coisa, não sei o que é aquilo, mas eu não sei se era uma coisa protetiva, porque era 5ª dimensão, ou se era alguma faixa de alguma coisa que eles colocam magnético, por algum motivo, parecia que estava fechado por um dome, assim, tipo um aquário gigantesco. Nós saímos e fomos para, não sei o que tem lá, a partir do princípio que eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca tinha ouvido. Fomos para cima de umas rochas, tinha umas plantas perto, tinha umas rochas e tinha umas grutas no chão, assim, as grutas entravam no chão. Você ficava em pé, aí ele falou, olha esse buraco aqui. Aí quando eu olhei, ele fez a minha visão ficar tipo um drone, assim, né? A minha visão foi voando, entrou numa parte escura, aí tinha uma aranha, velho, na 5ª dimensão, tá? Experiência, uma aranha gigantesca. E eu nunca tinha imaginado que existia seres com esse tipo de consciência selvagem nessas dimensões. E ele falou, aí a aranha, quando ela percebeu que eu estava vendo ela, eu lúcido, ela era azulada, ela começou a soltar uns negócios azul de raiva assim, muito brava, ela ficou brava quando eu vi, começou a pular assim, soltou umas coisas azul, que eu saí da visão, voltei para, falei, o que é isso? Ela falou, são seres que vivem aqui nessa dimensão. Tem vários, esse é um deles. De vez em quando, ela pega um espírito desse que morador daqui. Talvez esse dome que estava lá seja para fechar a região desses seres selvagens que tem na 5ª dimensão. O que eu quero falar para vocês? Sabe aquela imagem que você vai para a 5ª dimensão, que você vai passar... Existem, assim como existe aqui. Só que a diferença é que o espírito não morre. E o mais estranho é pensar que eles aprisionam, eles pegam os espíritos lá, velho, prendem o corpo astral deles. E tem que ir lá resgatar. Vê que negócio. Eu nunca tinha pensado, né, como é que pensa um desgrama dessa. Mas o cara falou isso para mim lá. E eu achei interessante porque a vida astral tem as suas preocupações, tem o seu mundo selvagem também. E vai saber mais o quê? Tanto que você tem experiências que você vai, por exemplo, uma vez eu estava... Acabei de me lembrar de um relato. Eu estava em cima do mar, era tipo uma água, nós estávamos treinando volitação. Eles pegavam a gente numa certa altura, soltava de vez, você tinha que parar antes de ir parar com os pés em cima da água. Era uma forma de treino, né? Eles simulavam dimensões ali. Por exemplo, simulava voar na 2ª dimensão, na 3ª, na 4ª, 5ª, até que chegou uma hora que eu comecei a afundar. Tipo aquela história da Bíblia, eu comecei a afundar, meu pé começou a afundar, tanto que eu voltei pro corpo logo em seguida. E aí eu aproveitei que eu estava afundando, e meu pé estava afundando, eu vi que tinha um coral. Aí eu peguei minha cabeça astral assim, né? Mergulhei, vi que dava pra... não fiquei agoniado com a falta de ar, e olhei para debaixo de um coral. Cara, os bichos que eu vi ali eram uns bichos. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver bicho fora do corpo. Na dimensão mais alta tinha bichos bravos, espécies que eu nunca tinha visto. Também aconteceu de ver uma espécie, só que eu estou ligando um relato a outro aqui. Já vou contar um outro relato agora. Certa vez eu tive contato com um caboclo ou um preto velho. Eu não sei dizer o que era aquilo, para mim era um caboclo. Mas ele
só de bermuda, de uma tipo coisa, não sei o que era aquilo, não é se era jeans, se era uma coisa de, não sei o que era. Tava numa bermuda, meio rasgada, descalço, sem camisa, por isso que eu acho que era um caboclo, sentado na beira de um lago, com pegou uma raiz, que era uma planta que tinha ali na beira, com uma faca grande assim, e cortando, né? Aí ele tirou um pedaço da raiz e me deu, falou, coma que faz bem. Aí eu peguei a raiz, mordi, era esbranquiçada, era horrível. A Carita sabe que eu tenho um gosto de paladar infantil, eu não como nada, velho. Não como quase salada nenhuma, só como vinagrete, é a única salada que eu como. E ervilha, se é que eu posso chamar que ervilha é salada. Mais nada. Aí eu peguei o negócio assim, mesmo no astral. Aí ele tava meio assim, né? De lado, eu tava do lado direito dele. Aí eu peguei o negócio assim e joguei na água. Quando eu joguei na água, apareceram uns peixes, velho. Estranhíssimo. Uns peixes que eu nunca tinha visto. Eles iam pra. Eles muito feios até. Aí ele chegou pra mim assim. Ele ignora os cachorrinhos aqui, tá? Ele chegou pra mim e falou assim: filho, você quer me perguntar alguma coisa? Sim. Aí antes de eu perguntar, ele já leu minha mente e falou: não vai dar certo. Não, você. Eu não sei como que ele falou exatamente, mas eu tinha perguntado sobre uma determinada situação de relação. E ele falou, não vai dar certo. Quando ele falou isso, eu estava sentado do lado do lago com ele, aí tinha um lago, bonitinho assim, um negócio meio espiritual assim, e do outro lado apareceu uma imagem do que eu tinha perguntado, como se tivesse plasmado lá do outro lado, o que eu tinha perguntado foi lá para o outro lado. Aí eu fiquei bravo com a resposta dele, e ele falou, você não perguntou? Nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente quer. Falou alguma coisa assim, né? Então foi mais, só estou terminando esse relato, porque esse foi um relato também num lugar legal, tá? E numa experiência que eu tive estranhíssima. Eu tive várias experiências voando sobre o mar, em dimensões altas. Cara, de todas as coisas que você faz no astral, tudo é bom. Mas voar você pensa que é um sonho, mas não é igual a sonho, mano. Voar é incrível. Eu voo tanto fora do corpo, tanto. Eu tenho tanta normalidade no voo, é uma coisa tão normal que às vezes eu fico agoniado de andar. Eu já falei isso uma vez, eu nunca vi ninguém falar isso. Eu tenho certeza que eu posso voar. Chega a dar medo. Porque eu estou em algum lugar andando, às vezes tem um lugar aqui em São Paulo, que é ali perto do cemitério não sei onde é que é aquilo, não sei se é da Consolação, não sei o que é aquilo ali. Antes do estádio do Pacaembu, que você desce assim, tem uma ladeira assim, que eu tenho vontade de sair voando ali toda vez que eu passo ali, eu só passaria voando. Então eu acostumei com essa coisa de voar tão fora do corpo, que no corpo eu sinto que eu posso. É louco isso. E às vezes eu tô andando, você falou, eu sei que se eu pular eu vou cair, mas eu tenho certeza que eu posso voar. Muito louco, de tão certeza que eu faço fora do corpo. Então, tem lugares no astral assim que você vai pegando voo, cara, que é inacreditável a paz que você sente. Isso não tem um relato, eu tenho dezenas deles, assim, voando em lugares bons, velho. Voando em lugares plenos, calmos, que você passa por cima de lugares, você começa a voar assim. Uma vez eu tava voando, até que eu parei num lugar assim, pousei. Parei, mantinha calma, assim, o máximo que eu pude, assim, fiquei olhando a vista de cima de um barranco grande, assim, no alto, assim, parecia que eu parei no meio de uma ilha, e fiquei pensando assim, velho, como as pessoas no astral, elas são felizes aqui, né? A gente pensa que a gente está lá no plano físico, aí é quando você pensa assim, eu sei que eu tenho que voltar, mas a vontade, claro, que é pular algumas etapas e ficar aqui de vez. Algumas vezes eu pensei isso, eu sabendo que não podia. De ambientes incríveis que a gente passa. Às vezes, por exemplo, eu me lembro uma vez que o astral tem umas coisas muito estranhas, assim. Uma vez eu estava voando sobre um ambiente, assim, e você vai subindo, né? Você que você para no meio de uma montanha, assim, velho, que é tão alto que você não sabe como chegou ali. Aí você se abaixa, porque é muito alto, né? E aí, todos os lugares no astral, todos os lugares superiores no astral que você voa, não tem aquele negócio de corrimão, de sabe como as pessoas têm que ter? Você vai lá no lugar, você tem que ter um lugar para você segurar uma corda, isso não existe no astral. Você vai voar em cada pirambeira, velho, é alto. Só sabe quem já saiu do corpo nesses lugares.
E você para nesses lugares, não tem. Certa vez eu estava voando sobre o Rio de Janeiro. Já fui algumas vezes, não sei por que eu vou fazer tanto no Rio de Janeiro, acho que eu tive uma vida lá, vamos dizer que foi uma rosa. Eu vivo voando sobre o Rio de Janeiro. Sempre que eu me vejo de bobeira, assim, alguma forma, naquelas montanhas bonitas, assim, que sobe meio inclinada, assim. Aí eu estava no lugar e eu não estava conseguindo subir no morro. Até que veio um cara que era um tipo de carro ou balão, não sei o que era aquilo, e ele perguntou se podia me ajudar. Eu falei sim, aí eu subi no negócio dele, eu lúcido, acordadíssimo, isso não é sonho, velho. Tá? Parece que eu tô contando, bicho, queria deixar claro que sonho é uma coisa, eu sei quando é sonho, eu sei de projeção é outra coisa, é um nível de lucidez tão abissal que eu posso dizer para vocês que a minha concentração aqui agora não chega nem perto de situações dessas aí. Então eu fiquei lá em cima, peguei nesse lugar, eu parei, de lá eu pulei. Só que o que aconteceu? Eu estava na dimensão alta, eu fui descendo. Conforme eu fui descendo, eu percebi a variação dimensional modificar, e eu mudei de frequência e caí numa frequência próximo ao umbral. Só que eu caí num lugar que não era tão perigoso assim, mas mesmo assim era. Fui descendo no Rio de Janeiro, caí no ambiente lá, meio tinha umas pessoas que moravam no lugar, meio estranho assim, mas não me atacaram. Eu fui perdendo altitude, eu não sei por que isso aconteceu, não sei se foi eu voltando pro corpo. Isso acontece. Acontece às vezes de você estar voando fora do corpo e você ir para uma dimensão mais alta, você muda a frequência. Você não sabe se é mentor, se é você que passou pelo portal, se é você que mudou sua frequência. Você não sabe por que isso acontece. Às vezes acontece que você está voando em dimensões mais altas e você vai descendo e cai numa frequência um pouco mais baixa. Acontece várias vezes isso comigo, tá? Então é muito importante porque às vezes as pessoas pensam que ela fica na frequência e se mantém lá. Muda. E você não sabe como. E normalmente tem alguma influência, tá? Outra experiência também que foi na cidade espiritual foi quando eu fui assistir uns 4 meses que minha mãe tinha desencarnado, eu acho, 6 meses, sei lá. E eu fui até a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Eu me lembro de estar sentado no lado direito, uma mulher que intermediava o encontro da gente, uma mentora, né? No meio da gente, minha mãe na esquerda, na outra ponta. Nas mãos dessa mulher, tinha um negócio redondo que parecia um tablet dessa mulher que estava no meio. E eu sou da área de TI também, né, formado, e trabalhei nessas áreas a vida inteira. Aí aquilo me chamou muita atenção, apesar da minha mãe estar ali, eu não deixei de prestar atenção. E era um negócio meio gelatinoso nas mãos dela. E a sala toda era como se fosse um ovo transparente grande que voava, não é que voava, era como se fosse tudo televisão. Tudo imagem. Conforme ela mexia aquilo, como se fosse um Google Street View que voava. Aquilo voava. Quando ela mexia assim. Então ela começou, enquanto eu conversava, minha mãe estava do lado, ela explicou que minha mãe não podia chegar perto de mim, porque ela estava sendo instruída para não desarmonizar, né, para poder se aproximar, então por isso ela estava sendo intermediada. Conversava bastante, perguntei um monte de coisas que eu não lembro agora. E aí chega uma hora que ela deu um zoom, que eu vi a ponte entre Vitória e, acho que Vila Velha, e a ponte era bem, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir na cidade de Vitória, porque é uma coisa que eu queria confirmar. Eu nunca vi uma ponte mais bonita do que aquela. Embaixo dela tinha uma tela, assim, na parte da estrutural, uma tela linda, velho, que eu não sei por que tem aquilo, meio que de metal e vidro. Ela deu um zoom na água, ela desceu, por que eu sei? Porque a gente veio voando assim, a câmera, né, nós dentro dessa bolha, voando assim. Ela entrou na ponte e desceu assim, aí chegou na água, ela deu um zoom na água tão grande assim, que eu consegui ver, nada do que eu vou falar vai entender, não tem pixel, eu consegui ver como se fosse parte da escama do peixe, tão profundo que era, e o bichinho se mexendo, vivo, o peixe. Então era uma coisa com nível de resolução e tecnologia que não dá para entender o que é aquilo. Então por isso que eu falo assim, no astral, velho, não tenha medo de desencarnar, tá? Aí está no passado, em relação à tecnologia. Eu tive vários lugares
tecnológicos, equipamentos, assim, passeios, por exemplo, aí vem aquelas coisas dos games. Uma vez eu sentei, quem gosta de diversão no astral, lógico que os espíritos não ficam fazendo só isso, mas não falta. Uma vez eu entrei numa montanha-russa no astral, um lugar que você entra, era dentro de um shopping, ou um lugar meio que parecia um shopping, mas não era um negócio de vender, era uma coisa meio diferente. Aí ela passava dentro, você entrava, aí quando saía, velho, e não tinha trilho, ela vinha dentro de um trilho no começo, depois começava a voar, então ela entrava na água, ela passava, depois voltava, rapaz, era um negócio impressionante, assustador, para quem não está acostumado, quem não gosta, por exemplo, tem gente que não gosta de montanha-russa, cara, então não gosta, mas eu vou, mas ela não gosta. Essas experiências tem um monte. Experiência com game, poxa, velho, o PlayStation 1000, que eu costumo brincar, cara, aqui, tudo que você vê de game aqui é coisa de menino pequeno. É sem graça. É como se você estivesse vendo um Atari no passado e falar, meu Deus, como é que a gente gostava daquilo? O comparativo é esse. Então, as coisas tem todos os jogos que tem aqui, tem lá, só que muito mais bem feito, só que você não fica num controle ou numa tela, você entra nele, o que está começando a entender um pouquinho agora com essa realidade virtual que a gente está tendo aí, essas imagens que você, mas você entra de verdade, só que a diferença é que ele conecta em você de um jeito que você sente cheiro, impacto, você entra no game. Não é uma coisa de você estar simulando, você entra mesmo neles, então tem as regras, parece que aquele ambiente tem uma determinada regra, e é meio que programado, sabe que programação é aquela, não sei dizer, e você não sofre as coisas, só aquelas que podem, por exemplo, se você tomar uma pancada, como aconteceu comigo quando eu fui jogar um jogo lá que eu fui Homem-Aranha, você vai tomar uma pancada, vai sentir um limiar de reação X, que não vai ser tipo uma dor, né, mas tem sim um monte de coisa lá, então para aqueles que um dia pensarem que o astral não vale a pena cada detalhe aqui para desencarnar, não cair no umbral para poder eventualmente fazer isso aí. Porque, sério mesmo, eu vou ter que tomar cuidado, deixar cuidado no astral, não fazer mais nada. É muito bom, velho, muito bom. Tem esse meu relato na sala de espera dos mentores. Eu nem sabia que essas coisas existiam. Eu fui levado num lugar, era tipo um prédiozinho, um desses lugares, onde fica no intermédio entre o umbral, era na 4ª dimensão, e a descida. Eles param ali, ficam conversando um com o outro, trocam informação, preparam as equipes e descem. E eu fui nesse ambiente. Então, quando eu entrei nesse ambiente, tinha uns caras em pé assim, tal, e todo mundo estava fazendo essas coisas, alguns prestavam atenção em mim, que eu estava fora do corpo. Aí tem uma hora que eu parei no lugar, não era elevador, mas era alguma coisa que nós estávamos esperando. Na minha consciência, quando eu retornei ao corpo, parecia que eu estava esperando o elevador, mas não era. Não sei o que era aquilo. Que o cara ficou conversando comigo um pouco. Poxa, você tá fazendo... eu tô aqui fora do corpo, aqui eu vim com tal pessoa. Na hora eu sabia quem era a pessoa. Eu sabia quem era, eu não sei quem é agora. Eu vim com tal pessoa, tal, eu não sabia desse lugar, muito legal. Poxa, que bom que você está fazendo esse projeto aí e tal. Que projeto? Também não sei qual é. Aí eu fiquei um tempo conversando com esse cara, depois conversei com outro que estava ali, até que eu visitei mais ou menos as instalações, o que eles têm ali. Não me lembro de muita coisa, eu lembro do lugar mais ou menos, faz um tempo essa experiência, até que voltei ao corpo e consegui fazer esse processo super interessante. Então, é um ambiente incrível, velho. E como vale a pena você ter várias experiências, cair nos buracão de vez em quando, mas eventualmente cair nos lugares desses assim, tá? Muito legal. Esse relato é muito antigo que eu vou contar agora. Certa vez eu fui parar era tipo eu tava num trem, a imagem que tinha essa, e esse só que trem voava. Então pode chamar de aerobus? Eu falava, não sei, isso aqui realmente voava. Nós descemos no ambiente, ele estava eu e outra pessoa, fomos até o jardim, estavam algumas pessoas sentadas, também tomando aula de voo. Estavam no ambiente, eles estavam sentados no jardim, aí eu saí do jardim, eles estavam brincando com uma coisa, saí do jardim, fui num corredor. Esse corredor, eu não sei se ali eram pessoas que eram cuidadas, e tinha uma música tocando.
E eu não, até hoje eu penso se aquela música eu já tinha ouvido em algum lugar, e eu ouvi ali, só que eu não sabia que música era aquela. Isso foi em. Não tinha nem internet muito nessa época, velho. Não tinha esses programinhas que a gente hoje em dia ouve uma música, você vai ali, faz um solfejo ali e descobre qual é. Tá, obrigado, Verônica, pelo carinho. E eu fui descobrir essa música muito tempo depois. Então, nesse período, independente dessa situação de comprovação do relato, que o objetivo de hoje não é contar relatos de comprovação, foi uma experiência que me trouxe bastante força, assim. Eu me lembro bastante dela, assim, quando eu quero me sintonizar com o astral, porque aquela cidade era incrível. Era uma cidade de muita paz, assim. Se um lugar para morar seria ali, gigante, assim, um ambiente e altamente projetado, assim, para trabalhos extrafísicos. Eu também fui nessa fase do Covid, eu tive a oportunidade de estar 2 vezes em hospitais. Um hospital me chamou a atenção. Era um hospital, tipo uma cidade inteira era um hospital. Ele era todo feito de mármore, ou parecia ser assim, de mármore, todo. E todos os lugares tinha coisa voando para todos os lugares chegando assim. Aí tinha um lugar que vinha uns negócios que voava assim, passava por um tipo de triagem, que eram uns corredores assim, que tinha um monte de corredor, trazendo pessoas e mentores, pessoas desencarnadas de todos os lugares. Eu lembro que nós fizemos uma volta grande para sair dessa parte, subimos pelo um ambiente para visitar as partes de cima, onde estavam as pessoas, alguns pacientes. Aí passamos por um lugar que eram pessoas, eu não lembro quais eram os tipos de desencarne dele, que havia desencarnado com, por exemplo, câncer. Aí tinha uma parte assim que ele abriu, algumas pessoas estavam dormindo, que ele era como se fosse um vidro que ficava invisível para quem estava passando no corredor. E dentro tinha sempre uma janela com umas plantas e o sol entrava e pegava quase todos os pacientes que estavam ali. Aí a gente foi numa das últimas salas, e quando tinham pessoas que tinham desencarnado de Covid. Aí ele começou a explicar para mim, essa era uma dimensão alta, tá? Ela não ficava num umbral esse ambiente, ele ficava num 4ª dimensão, provavelmente, onde as pessoas já tinham sido desencarnado, tinham passado pela triagem, talvez ali no hospital, numa 2ª dimensão, num lugar desse, e tinham sido levados para esse ambiente. Aí eu entrei no ambiente, tinha uma pessoa, estavam todos dormindo, e tinha um cara, uma pessoa que cuidava desses pacientes que lá estavam. Nessa época eu nem pensava em estudar nada de medicina, nada disso. Aí ele falou assim, ele falou, essa pessoa aqui talvez visitar, a grande dificuldade que a gente tem aqui é que quando eles acordam, eles não sabem que desencarnaram, então nosso maior trabalho aqui, naquele setor que estavam, era um setor onde precisava transmitir um pouquinho de paz para a hora que eles despertavam procurando os parentes, porque eles entravam ali nos hospitais já eram entubados, dali desencarnavam, não sabiam o que tinha acontecido. Aí tinha um senhor que estava meio que despertando, muito mal, assim, ele não é mal fisicamente, mal internamente, ele estava começando a entender que ele tinha desencarnado, né? E aí foi o dia que levaram um cachorrinho para ele. Eu assisti essa cena não por acaso, né? Botaram para assistir. Foi um Golden, quase que eu falei o nome errado de novo. Lembra que eu falei? Não vou nem tentar falar a segunda parte do Golden. Enquanto dia, quem lembra aí, conhecedores conhecerão aí. Aí o Golden subiu nele, um cachorrão que já tinha desencarnado. Ele entendeu que tinha desencarnado ali, velho, mas aí entendeu de vez. Mas ele ficou calmo, ele abraçou o cachorro e ficou com o cachorro ali abraçado no leito, e era o cachorro dele mesmo, o cachorro dele que havia desencarnado antes dele, que ele gostava muito desse cachorro, mas como ele estava inconsolável, em uma situação, antes de levar qualquer paciente para ele, ou parente, alguma coisa assim, levaram o cachorrinho dele. Achei aquilo uma terapia impressionante, aquilo me chamou bastante atenção, tá? Deixa eu ver aqui. Já vou colocar aqui, cara, tem um monte. 2 cidades que eu voei, além Rio de Janeiro, tá? Que eu falo que é lindo, Rio de Janeiro não é só lindo no astral é lindo, e a cidade de Maceió, ali de Vitória, né? A cidade de Maceió, eu vim voando, e por um lugar que parecia, não tinha pista, eu passei por dentro do mangue, era a 4ª, 5ª dimensão, acho que era a 5ª dimensão da cidade de Maceió.
Eu voava para aquele lugar até que eu passei pela Lagoa do Mundaú. Só pode ser isso, porque eu já morei em Maceió quando eu era pequeno. Acho que tinha 10, 11 anos. E aí eu vi em cima da Lagoa do Mundaú não sei o que é aquilo. Uma construção, uma arquitetura que eu nunca tinha visto. Saía de dentro do mangue, uma estrutura branca de ferro com vidro para todos os lados, assim, toda de branca e vidro. E o lago estava aqui, essa parte, ela estava aqui, e o negócio fazia assim para cima do lago, ó, como se fosse uma parte para as pessoas andarem no vidro. Então as pessoas saíam andando por cima da lagoa do Mundaú. E era um ambiente assim parecia um museu tecnológico no astral em cima da lagoa. Então você ia visitando tudo que estava acontecendo lá naquele lugar que eles apareceram. Eu não entrei no museu, tá? Eu vi de fora voando isso. E me chamou muita atenção a sensação gostosa de saber que eu estava em Maceió, um lugar onde eu já tinha morado quando era criança, e ter visto tamanha arquitetura sobre uma mistura de natureza com uma arquitetura impressionante. Véio. Me chamou a atenção. Tem vários, velho. É que eu anotei, eu saí pulando aqui porque eu preciso parar para perguntar, que já tem 50 minutos. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar quantas coisas boas a gente pode fazer fora do corpo, além de todas as outras que também são boas, mas elas carregam um pouquinho mais de necessidade de controle emocional devido a essa desarmonia existente nos seres humanos que, ao desencarnarem, criam esses ambientes difíceis. Mas tem esses ambientes incríveis, tá?